Lígia Fagundes Telles é a maior escritora viva do Brasil. Nascida em 1924, na década de 40, mais especificamente em 44, quando cursava Direito no tradicional Largo São Francisco, Lígia lança um livro que ela agora considera como juvenilidade e o retira de sua obra. Bom, o fato é que naquele momento Lígia ouviu de sua mãe, cursando Direito e agora vai lançar um livro. Você não vai casar nunca. Essa é uma das histórias que cercam essa mulher de fala brilhante, considerada por alguns, por exemplo, no livro lançado em 2009 pela Companhia das Letras, que está relançando toda a obra de Lígia, o Antônio Dimas, a compara simplesmente com um gato, porque a narrativa de Lígia é cheia de delicadeza, ela é do tempo da delicadeza, porém Lígia é uma mulher que atravessa o tempo. Lendo a obra completa de Lígia, a gente percebe que a própria narrativa cede ao espírito do tempo. A mulher de Lígia é uma mulher complexa. O homem, nos textos de Lígia, é um vulto ou uma figura una sem camadas. Estamos falando de carnaval nesse mês no Cine por Elas, e o livro foi escolhido especialmente porque o conto que dá título ao livro, que ganhou um prêmio na França, incentivou Lígia a escrever o livro completo, trata do carnaval. Trata do carnaval de duas mulheres, Tatisa, a patroa, a branca, se preparando para o baile verde, pintada de verde, com cabelos verdes, e uma que conhecemos apenas como Lu, uma mulher negra, se preparando também para ir ao carnaval, no caso de Lu, o carnaval da rua, e por Lu espera um Raimundo, que em certa altura do texto ela fala que se demorar, poderá dele apanhar. O grande leitmotiv desse conto não poderia ser mais feminista, não poderia ter mais adesão ao que discutimos hoje no feminismo. As duas estão ansiosas para ir à festa da carne, o carnaval, ao mesmo tempo em que num dos quartos do casarão está um homem no leito de morte, o pai de Tatisa. Tatisa culpa Lu por Lu avisá-la de que esse homem pode estar indo nessa noite. As duas sobressaltadas, Lu querendo cerveja, Tatisa tomando seu uísque. O que é mais interessante é a relação da branca e da negra, unidas pelo carnaval, essa falsa democracia racial e popular do carnaval, a relação de sujeição de Lu a Tatisa, ao mesmo tempo que elas se irmanam em muitos momentos. Tudo isso tecido por Lígia da forma que ela tece toda a sua obra. Frases que aparentemente estão inacabadas, só que estão apenas situadas numa sutileza. Só que a sutileza de Lígia não é doce, é impactante. Eu acho que a gente, às vezes, deixa de ler com a idade por sentirmos muito e nos confrontarmos muito com o que nós somos ao ler. A gente tem que mudar isso. Eu conheci Lígia Fagundes Telles em 2004, que foi também o ano em que eu fui à minha primeira Flip. E eu havia visto a Lígia na Flip e soube que ela estaria na Casa de Cultura Laura Alvim. Estava muito cedo quando eu soube da palestra da Lígia. Eu passei numa livraria no Leblon ou em Ipanema, chamada Livraria da Travessa, e um livro que até então eu desconhecia me chamou a atenção. Esse livro, Breviário da Decomposição do Cioran. O curioso na minha história pessoal com Lígia é que nessa mesma palestra ela cita Cioran como uma influência. E quando eu vou conseguir um autógrafo de Lígia, que até então eu havia conhecido da escola e talvez por isso não tivesse por ela tanta admiração e apreço. Inclusive no livro que nós estamos apresentando esse mês, no Leia com Elas,
o Antes do Baile Verde, tem um conto pelo qual eu fui apresentada a Lígia, que é o Natal da Barca. Esse conto e toda a obra de Lígia são engajadas socialmente, mas sem panfletarismo, sem estar engajada de forma obsessiva ou de maneira escancarada. Lígia nos captura e nos torna conscientes da situação de desigualdade do Brasil e da mulher e das culpas, dos terrores do humano, como quem tece a estrutura de uma bolha de sabão, que inclusive é nome de um dos livros de Lígia. Nesse dia, ao pegar um autógrafo de Lígia, nesse dia que eu fui apresentada a ela pessoalmente, numa fila de autógrafos, eu contei a coincidência do livro de Sr. e Lígia, muito elegante, aliás, uma das marcas da Lígia como ficcionista, como narradora, como roteirista, ela fez um roteiro também, ganhou até prêmio, é a elegância. Elegância essa que não tem nada a ver com ser inócua ou com ser gentil com o humano. Lígia é implacável. Lígia foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura e no mesmo ano que Bob Dylan, no ano que Bob Dylan ganhou, e sem dúvida seria de uma justiça absolutamente necessária que ela ganhasse o Prêmio Nobel. Lembrando que em mais de 65 edições desse prêmio, só 14 mulheres o ganharam. Essas duas mulheres que cuidam desse homem, que está à beira da morte, nos lembram a marxista, feminista, filósofa, socióloga Silvia Federici, que fala: o que chamam amor, nós chamamos trabalho gratuito. É mais ou menos assim a frase que eu cito agora de lembrança, não conferi. Mas o fato é que essas duas mulheres estão aprisionadas no cuidar e no cuidar de um homem que é um vulto, que representa o masculino decadente e decrépito, quem sabe o masculino da atualidade. Ler Lígia é uma aventura em torno e em busca de si mesmo, é uma aventura sobre o feminino no mundo, sobre o humano no mundo, sobre o delicado e o terrível no mundo. Ler Lígia é essencial.